Lucas 24, 13. Na minha tradução, irmãos, tem como subtítulo: Dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13. Vou iniciar a leitura para adiantar, amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos seus que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém, glória a Deus. Amados, essa passagem ocorreu no período da ressurreição. E muito me chama a atenção quando Jesus está a caminhar com esses dois discípulos, quando ele começa a ouvir, ele ouve o que os dois discípulos dizem, e depois, mais para frente, no versículo 25, ele diz: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, né? A palavra nécio significa, né, pessoa pouco inteligente, uma pessoa ignorante. E tardio de coração é duro de coração. Então, Jesus ele se indigna depois que eles falam tudo aquilo para Jesus. E ele se indigna porque ele falou: Mas vocês sabiam de tudo isso que ia acontecer e mesmo assim estão incrédulos? Mas ainda é o terceiro dia. E como diz o ditado, né, até a meia-noite ainda é dia. E ali eles estavam ansiosos, tristes, inquietos,
porque temiam que Jesus não ressuscitasse. E ali Jesus, indignado, confronta eles com essas palavras. E mesmo Jesus falando sobre as Escrituras, até chegar ao ponto do Senhor partir o pão e eles o reconhecerem, eles estavam totalmente cegos. E trazendo para os dias de hoje, amado, quantos de nós caminhamos com o Senhor e estamos cegos espiritualmente? Não conseguimos reconhecê-lo, porque sequer chegamos a querer conhecê-lo. Nessa caminhada, o Senhor, ele foi de encontro a esses dois homens, e esses dois homens estavam tão cegos pela incredulidade, pela essa ansiedade, que não aproveitaram uma coisa que é o cerne dessa meditação hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, que é a oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus. Eles tiveram a oportunidade. E eles deixaram passar a oportunidade, cegos pela incredulidade. E nós temos diversos outros homens e outras mulheres que tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus e usaram dessa oportunidade para muitas coisas. Uns para amar o Senhor de todo o coração e outros até mesmo para benefício próprio. E essa noite eu queria falar de outros dois que também caminharam com Jesus e usaram da oportunidade para coisas totalmente diferentes. O apóstolo João, conhecido na tradição cristã como o apóstolo amado, e o apóstolo Judas Iscariotes, conhecido como traidor. O que difere os dois, né, é muito simples, é muito óbvio. Um amou com todas as forças e o outro traiu com todas as forças. Mas o que tem de comum entre ambos é a oportunidade. Ambos tiveram a mesma oportunidade de caminhar com Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre João. João, ele, né, teve o privilégio, né, de se reclinar sobre o peito do nosso Deus. E que privilégio, né, irmãos, a gente poder ter essa intimidade com o Senhor, de chegar ao ponto de querer, de ansiar por estar perto, por sentir. E um autor desconhecido, outro dia, postou algo dizendo, e eu compartilhei na rede social, né? Ah, como eu queria ter o privilégio que João teve de escutar as batidas do coração que mais amou o mundo. Que privilégio, né, irmãos? Essa intimidade que João buscava com Deus é uma coisa sobrenatural. É um ato de amor que todos nós devemos nos inspirar. Buscar essa intimidade, querer, ansiar por imitar o Mestre, por amar o Mestre com todas as nossas forças. Mas muitas pessoas questionam, né? Falam, mas João era o apóstolo do amor, né? Como que, né, eu posso amar Jesus como João amou? João praticamente era perfeito. Só que não. João, em Marcos, né, 3,17, ele e o seu irmão Tiago são chamados de filhos do trovão. O que quer dizer isso? Filhos do trovão. Por aí a gente já tira que o apóstolo amado não era tão amorzinho, né? Em meio à tempestade, ele tinha suas trovoadas. E daí a gente já tira
esse aprendizado que muitas pessoas, isso já aconteceu comigo, quando eu vou evangelizar, elas dizem, mas eu quero estar preparado para me converter de fato e de verdade, de ir para uma igreja, de me batizar, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero estar limpo. Mas só quem pode nos limpar é o Senhor. E se nós não viermos até Ele, como nós vamos ser limpos? Como nós vamos ser sarados? Nós temos que continuar firmes no caminho, porque Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai moldar o nosso caráter. Nós não temos esse poder. E ali, João, em uma certa ocasião, também demonstrou que não era um apóstolo perfeito. Foi na ocasião que está em Marcos 10, do 35 ao 37, onde ele teve, né, um momento de um certo egoísmo, uma certa soberba, que ele fez um pedido, juntamente com o seu irmão Tiago, ele fez um pedido para Jesus, dizendo, Senhor, quero te fazer um pedido, e o Senhor disse, faça. E ele falou, né, no dia da tua glória, separa um lugar à sua direita e outro à sua esquerda para mim, Tiago. Que ousadia, né, irmãos? Engraçado que ele não pediu, né, para estar do lado de Jesus na cruz, né? Quando ele fosse crucificado, né? Ele pediu para estar na glória, né? E muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar de estamos íntimos com Deus, temos intimidade com o Senhor, e a gente confunde um pouco com uma liberdade que não é uma liberdade que o Senhor quer que nós tenhamos, que é uma liberdade ruim, nesse caso, né? De querer ultrapassar certos limites. E quando João, juntamente com Tiago, eles fazem esse pedido, o Senhor os repreende, os apóstolos ficam indignados com aquilo. E o que nós aprendemos disso? Que o Senhor, ele não tem filhos preferidos, ele tem filhos escolhidos. Cada um para o seu chamado, cada um para fazer se cumprir o propósito do Senhor. Em outra ocasião também, João, juntamente com seu irmão Tiago, lá em Lucas 9:54, ele se irou. Ambos se iraram, foram impulsivos. Quando os samaritanos se negaram a hospedar Jesus, né? João e Tiago falaram, Senhor, né, a gente pode pedir para descer fogo lá e acabar com tudo? Né? Assim como fez Elias. Olha que ousadia, né? João era ousado, não era um amorzinho, ele era bem ousado. Se comparando ao profeta Elias, né? Eu quero já ser como Elias, jogar fogo e Jesus falou, não é assim, não. Só que, apesar desses momentos, né, errôneos que tanto João como Tiago tiveram, mas enfatizando João, tem um diferencial, que sempre quando ele ia fazer, ele pedia antes. Ele não agia por si só. Ou seja, ele dava abertura para Jesus ensiná-lo, para aprender com Jesus, né? Ele não foi lá e tacou fogo nos samaritanos. Ele falou, Senhor, eu posso, né? A gente pode jogar fogo lá? E o Senhor disse, não. Então, né? A palavra do Senhor diz, irai, mas não pecai, né? Teve um momento impulsivo, teve um momento de ira, mas consultou ao Deus. E nesses dois momentos errôneos que eles tiveram, o que a gente precisa tirar disso é essa questão de ele ser tão íntimo do Senhor que ele ouvia o Senhor. E ele
procurava imitá-lo, procurava constantemente aprender com o Senhor durante a sua caminhada. Então, nós temos que entender que nós não precisamos ser perfeitos para caminhar com o Senhor, mas nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Já Judas, né? E o interessante é que Judas foi um dos primeiros, né? Então, apóstolos a seguir Jesus. Então, teoricamente, ele teve muito tempo para aprender. Ele teve muito tempo de convivência com o Senhor. E ele usou dessa oportunidade para enriquecimento próprio, enriquecimento material. Mas só que tem coisas que o dinheiro não pode comprar. E mais para frente a gente vai ver isso, falando ainda sobre Judas. Judas era o tesoureiro, ele cuidava do dinheiro do grupo. E em diversas passagens ele demonstrou essa ganância, esse interesse dele por sempre querer mais e mais dinheiro, mais e mais enriquecimento próprio. Na passagem que Maria lava os pés de Jesus com aquele unguento, né, o nardo, muito caro, ele é o primeiro que se levanta para questionar. Né? Nossa, mas isso aí vale 300? Né? Por que não vender este perfume e dar o dinheiro aos pobres? Né? Mas ele não estava falando isso porque ele era caridoso. Ele estava falando isso porque ele era um ladrão. Né? Está lá o Senhor falando com ele, naquela passagem, ele o repreende, né? Ele fala, né? E é muito interessante quando ele fala isso, de que ele está questionando algo, né? E que ele diz assim, não, vocês vão ter tempo para fazer essa caridade para os pobres, né? Deixa isso para o dia, para lembrar o dia da minha partida, né? E nem nisso ele pega, né? Porque mais para frente, no dia da crucificação, ele vai cometer outro ato de ganância. Né? E Judas, como a maioria de nós sabemos, ele, no dia da crucificação, ele traiu Jesus com um beijo, o vendeu, o entregou, o delatou por 30 moedas de prata. E quando ele caiu em si, do que ele tinha feito, o remorso tomou conta dele, ele tentou, mais uma vez, comprar com dinheiro uma coisa que não se compra com dinheiro, que é a salvação. Né? Devolveu lá, falou, não quero esse dinheiro, é do sangue de um inocente, não quero, toma, mas já era tarde. Era muito tarde. Aquele dinheiro não ia salvar Jesus, e aquele dinheiro não ia salvar ele do remorso. Só que esse tempo que Judas esteve caminhando com o Senhor, ele teve essa oportunidade de aprender com o Senhor e não quis, ele só quis roubar e roubar. Mas todos falam muito do propósito, né? Que era propósito, para cumprimento do propósito, que Judas o traísse. Mas e a questão do suicídio? Será que era propósito? Será que fazia parte do propósito o suicídio em si? Porque nessa mesma noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. E por que Pedro também não ficou com remorso e quis tirar a própria vida? E por que Judas, com remorso, foi e tirou a própria vida, tendo pecado também? Isso nos leva a refletir, irmãos, que Pedro
por mais defeitos que ele tivesse também, de gênio forte, personalidade forte, impulsivo, foi lá e não pediu para Jesus, já foi cortando a orelha do soldado mau, que Jesus foi lá e colou de volta. Não, Pedro, não é assim. Por mais de todos esses defeitos de Pedro, uma coisa diferente de Judas ele tinha. Ele caminhou com Jesus e aproveitou a oportunidade para aprender, para ouvir. E eu tenho certeza que quando Pedro se deu conta do que tinha feito, negado Deus dele por 3 vezes, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e lembrou que Jesus perdoa. Jesus perdoa. Irmãos, que nós não façamos do nosso pecado maior que o nosso Deus. Nós não podemos colocar o nosso pecado acima do nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Desde que nós pedimos perdão, desde que nós não façamos mais. E Pedro, é interessante que no dia da crucificação, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Mas em Atos 2:14, no dia do discurso de Pentecostes, em um só dia, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite não importa o quanto você errou, desde que você pare de errar. Desde que você volte para os caminhos do Senhor e queira imitá-lo. E tenha essa ânsia de amá-lo com todas as suas forças, como teve João. Porque Pedro, ele aproveitou desse tempo para se arrepender, se regenerar e ganhar almas para o reino do Senhor. Essa é a nossa missão, amados. Essa é a nossa missão. Caminhar com o Senhor nos requer atenção, nos requer dedicação, nos requer compromisso, nos requer intimidade. A caminhada com o Senhor, ela não é fácil. Não é fácil. Mas se nós nos propusermos a ouvi-lo, a imitá-lo, ele vai nos ajudar. Ainda falando sobre Judas, ele foi escolhido para ser o tesoureiro entre os apóstolos, porque ele era o mais instruído. Né? Ele era o mais instruído. E aí ele usou, né, dessa instrução para o mal. E quantos, né, na atualidade, estão usando, né, da instrução para o mal? Nós vemos isso, né, em diversas igrejas neopentecostais, que às vezes as pessoas vão lá tão desesperadas por uma cura, as pessoas vão lá tão necessitadas, às vezes querendo tirar a própria vida por uma falência financeira. E algumas pessoas que estão no altar, mais instruídas, elas usam daquela instrução para o mal, para arrancar a lã da ovelha. E essas pessoas, elas acabam sendo enganadas. E Judas, ele fez diversas coisas que nos levam a pensar que
a traição, ela já vem lá, desde que ele foi selecionado para ser o tesoureiro. Desde ali ele já estava com a má intenção. Desde ali ele já deve ter se mostrado que sabia mais, que podia cooperar mais. E ele usou disso para o mal. Amados, que toda a sabedoria que o Senhor nos der, que seja para a glória dEle. Que nada, em nenhum momento, nós nos corrompamos no meio do caminho. Porque muitos homens e mulheres de Deus começaram até bem, mas no meio do caminho se corromperam. Né? Tem um dito popular que diz, né, dá poder a um homem, você saberá quem realmente ele é. E isso aconteceu com Judas. Se ele tivesse parado, nesse tempo que ele estava furtando, parado para ouvir, parado para ver com os olhos espirituais, porque com os olhos carnais ele testemunhou milagres de Jesus, Jesus perdoando as pessoas, mas ele estava cego espiritualmente. A ganância o cegou. E quantos, infelizmente, no meio cristão estão cegos pela teologia da prosperidade, por tantas outras coisas infiltradas na Igreja de Cristo, para cegar espiritualmente o seu povo, para desviar a atenção, o caminho, o foco que é a cruz, o foco que é o céu, que é a nossa salvação. E a incredulidade que cegou aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, foi a mesma incredulidade que cegou Judas. Judas, ele só acreditava no dinheiro, só acreditava no seu enriquecimento, no seu benefício próprio. E quando ele reconheceu que Jesus realmente, ele tinha o traído, ele era um sangue inocente que ele tinha dado, já era tarde. Como no versículo 31 do capítulo 24, quando os discípulos de Emaús perceberam, Jesus já tinha desaparecido. E esse abrir e fechar de olhos, como está aqui no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E já no versículo 31, abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e desapareceu. Esse abrir e fechar de olhos tem muito a ver com a volta de Cristo. O Senhor diz que Ele virá quando nós menos esperarmos, como um ladrão, sem dia nem hora. Por isso, se nós estivermos dispersos durante o caminho, na caminhada, o que pode acontecer conosco é o que a palavra dele diz. Apartai-vos vós de mim, pois eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. Já foi pregado aqui sobre o estar em Cristo e o permanecer em Cristo. Nós podemos andar com o Senhor 5, 10, 20 anos e não o conhecer. E no grande dia, Ele também não vai nos conhecer. Porque nós tivemos a oportunidade de o conhecer e nós a rejeitamos. Que em nome de Jesus, meus irmãos, essa noite, nós venhamos querer conhecer mais do Senhor. Que nós venhamos querer aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo para imitar a Cristo. O Senhor, quando partiu, Ele disse que não nos deixaria sós. E Ele não nos deixou. O Seu Espírito Santo está aqui, está no meio de nós. E a Sua palavra
É o nosso manual de sobrevivência nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a sua palavra, a palavra de Jesus, é o nosso guia. É o que vai nos direcionar. Então vamos meditar, vamos ansiar por querer essa palavra, por viver essa palavra. A caminhada, ela, no literal, como um exercício físico, a caminhada, ela só tem eficácia e benefício para o nosso corpo se a gente seguir algumas etapas. Por que a gente não consegue um objetivo, se nós tivermos um objetivo de perder peso? Porque muitas vezes a gente anda a pé e não perde a caloria. E aí a gente vem a pensar, mas por quê? E as pessoas que fazem caminhada regularmente, porque o médico, né, assim pediu para a saúde pulmonar, para outros benefícios, essas pessoas conseguem um resultado. Já pararam para pensar? Qual a diferença da caminhada e de um passeio? A caminhada, tem uma doutora chamada Paula Machado. Ela é formada na Unifesp, fez doutorado e mestrado em ciência da saúde, e ela fala que para que uma caminhada ela tenha efeito e não vire um passeio, você tem que estipular algumas táticas. Quando você vai fazer uma caminhada, você não vai com qualquer sapato, de chinelo, você vai com calçado adequado. Você vai com calçado adequado, um tênis adequado. Por quê? Para evitar lesões. Quando nós caminhamos com Jesus, nós temos que estar preparados. E só a palavra nos prepara. Só a palavra nos nutre para que a gente não sofra lesões que nos paralise. Em Efésios 6, o Senhor diz, revestivos das armaduras de Deus. A caminhada é uma guerra, irmãos. A gente tem que estar revestido. Porque se a gente sofre uma lesão fatal, a gente não consegue voltar para os caminhos do Senhor. Eu digo isso porque eu já me afastei da presença do Senhor. E o que mais Satanás falava no meu ouvido é que eu não era digna de voltar. É que eu estava suja, que o Senhor não me aceitaria de volta. E quando alguém vinha me evangelizar, eu escutava e aquilo me atordoava e eu falava, não, eu não quero ouvir, porque eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não consigo, eu não tenho força, porque a minha lesão era profunda e me paralisou. Essa doutora também diz que a gente precisa, antes de iniciar uma caminhada, para ela ter um efeito, um benefício para o nosso corpo, ela diz que a gente precisa fazer um aquecimento. Na vida espiritual não é diferente. Aí entra a questão que o pastor sempre enfatiza aqui, da importância do devocional, de nós já iniciarmos o nosso dia nos alimentando, o nosso combustível. O combustível do crente é a oração, o combustível do crente é a palavra. Senão a gente não aguenta, irmãos. O pastor falou um dia aqui, eu me identifiquei, ele falou que fez um devocional e ficou ali mastigando, remoendo aquela palavra o dia inteiro. Isso daí foi o combustível dele. Isso daí foi a água que hidratou ele durante a caminhada. Nós precisamos estar nutridos, senão a gente desfalece no meio da caminhada. E não precisa de muito. Quando você está iniciando, 10 a 15 minutos de manhã que você tirar na correria do dia a dia, já vai fazer um grande efeito para você permanecer caminhando. A doutora também fala do ritmo, controle o ritmo da caminhada. Por quê? Se nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, quando nós iniciamos a nossa caminhada, que é chamado o primeiro amor, nós vamos com toda a força. Nós queremos gritar aos quatro ventos que Jesus é amor, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus me resgatou.
E aí, no decorrer, a gente vai... Tem dias que a gente não está com as passadas tão largas, as passadas ficam mais devagar, mais curtas. E é nesses dias que nós temos que, mesmo cansados, mesmo sem vontade, orar. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente tem vontade de orar. E nessa caminhada tem um período de descanso. A doutora fala que é sempre bom você descansar, né, no meio da caminhada. E eu estava refletindo sobre esse descanso. Descansar no Senhor é muito diferente de descansar do Senhor. Esse é o nosso mal. E quando nós estamos cansados, quando nossa fé está abalada, quando nós estamos frustrados pelos problemas, quando nós não conseguimos mais caminhar, quando nós estamos fracos, a gente descansa. Só que a gente descansa do Senhor. A gente não lê mais a Bíblia, a gente não vem mais para o culto, a gente não pede ajuda para o pastor, para um irmão de oração. A gente descansa do Senhor. Mas que hoje, amados, nós venhamos aprender a descansar no Senhor. Todos nós precisamos de ajuda, irmãos. Todos nós precisamos de orar uns pelos outros. Todos nós temos os nossos momentos de fracasso, de tristeza, que nós não conseguimos mais caminhar. Mas em nenhum momento, nem na palavra do Senhor, e nem essa doutora em ciência da saúde, ela diz para parar. Ela diz para descansar. E quando você retomar as suas forças, você continua na caminhada. Nunca parar. Ela também fala de metas, de solo. E eu refletindo sobre isso, eu falei, muitas das vezes a gente enfraquece no meio da caminhada porque nós queremos tudo de uma vez. Nós nos convertemos e já queremos, Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo, que isso eu não posso pecar mais isso, eu não posso pecar mais isso. Calma, irmãos. Uma coisa de cada vez. Estabeleça metas. Se você tem problema com nervosismo, você é uma pessoa muito nervosa, separe dias na sua semana para jejuar em favor dessa causa, para que o Senhor te liberte disso. Uma coisa por vez. Mas sem parar de caminhar. Sem perder o foco. Sem entrar em desespero. A ansiedade, ela nos paralisa. A ansiedade, ela nos cega. Como cegou esses 2 discípulos de Emaús. Estavam tão decepcionados que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Era o 3º dia. E aquela ansiedade os cegou. E a doutora finaliza falando, nunca perca o foco. Qual o nosso foco, irmãos? Qual o nosso objetivo como cristãos? É ir para o céu, mas não é ir sozinho. O céu, ele não é feito para o filho preferido. Ele é feito para todos que se arrependem, para todos que querem o Senhor como seu Salvador. Satanás, quando foi lançado, expulso do céu, desde aquele dia ele tem uma missão fervorosa. Ele sabe que ele já está condenado. E ele não quer ir para o inferno sozinho. E nós, como cristãos, a partir do momento que nós nos convertemos, nós temos que ter uma missão. Não ir para o céu sozinhos. Ganhar o máximo de almas possíveis para o reino do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele almeja de nós, ganhar almas. E para ganhar almas, para ser discípulos e fazer discípulos, nós temos que estar caminhando com Jesus. Diferentemente do passeio. Porque no passeio nós estamos, quando nós tiramos um tempo para passear, a gente fica relaxado, né? A gente não tem compromisso. Passeio é uma coisa esporádica. Passeio, você tira uma vez no mês, você passeia.
E quanto tempo, irmãos, eu passeei com Jesus? Apenas passeei. Eu me batizei com 15 anos, em 2001. Eu passeei com Cristo até 2015. E durante esse passeio, meus irmãos, quantos atalhos eu peguei, por quantos caminhos eu me desviei. E de todos eles eu voltei com uma lesão. Porque eu não estava andando no solo certo. Eu não estava andando no solo que Jesus preparou para mim andar. Eu fiz o meu próprio caminho. E quando a gente toma as rédeas da nossa vida, e quando a gente toma conta dos nossos caminhos, Jesus está lá. Ele é fiel à sua palavra. Ele nunca vai sair dali. Mas nós saímos. E uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, foi que Jesus, ele sempre, porque a misericórdia dele se renova todos os dias, ele sempre vai te aceitar de volta. Mas ele nunca vai te impedir de ir. E quando você for, você vai sozinho. Porque ele é santo. Ele não vai pisar em solo que não é santo. Uma vez eu estava numa pregação, e assistindo uma pregação, e uma missionária estava contando o testemunho dela, e eu estava desviada. Eu ia, quando alguém chamava, alguma coisa, ia, e nesse dia eu fui. E eu lembro que ela contando o testemunho dela, ela falou assim, irmãos, era culto de jovens, né? E ela estava falando sobre relacionamento, sobre essas coisas, e ela contou da história dela de um relacionamento frustrado que ela teve, terrível. E ela falou assim, irmãos, eu queria um gatinho, né? Queria um gatinho. Falava, não, eu quero um gatinho, eu quero um gatinho. E apareceu esse gatinho. E esse gatinho batia nela, deixou ela, abandonou ela com o filho. E aí ela falou, né? Jovens, vocês que estão aqui hoje, que pedem esse gatinho, lembre-se que o gatinho tem garras. E quando elas cravam, elas machucam. E deixam cicatrizes. Foi o que aconteceu comigo. Quando nós tomamos outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, nós voltamos com cicatrizes. Nós voltamos com marcas que muitas das vezes nós não somos marcados pela palavra do Senhor. Não queremos ser marcados pela palavra do Senhor, que às vezes é um pouco forte, um pouco pesada. Mas nós buscamos a prova e ser marcados pelo inimigo. E, amados, como eu sofri esse período que eu busquei o meu próprio solo, o meu próprio caminho. Mas eu aprendi que quando o Senhor fica lá, no lugar dele, santo dos santos, e nós saímos por querer, por vontade própria, eu aprendi que muitas das vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que quando alguém nos aconselha, traz uma palavra, nós não conseguimos absorver aquela palavra. Por mais que nós sabemos que é certo. Aqueles 2 discípulos sabiam que aquilo era certo, que Jesus já tinha falado, que aquilo ali... Mas a falta de fé cegou de uma forma que eles não conseguiam enxergar. E por mais que falassem para mim, eu não conseguia enxergar que eu estava errada. E eu aprendi que certas pessoas vão ter que passar por certas coisas. Para depois servir de testemunho, sim, algumas vezes, se for pela misericórdia de Deus. Mas outras não. Então, que nós aproveitamos a oportunidade que nós estamos tendo hoje
de ouvir a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor, de estar na sua presença, para não perdermos essa oportunidade. Para que nós possamos evitar feridas e cicatrizes. E para finalizar, eu queria voltar com os irmãos no capítulo 32, no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, versículo 32. Quando eles reconheceram que era Jesus que caminhava com eles, e Jesus desapareceu, no 32 eles dizem, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O nosso coração, amados, ele arde quando a palavra do Senhor chega. Em Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a palavra do Senhor essa noite, amados, penetre os nossos corações e nos dê força e nos dê sabedoria e destape os nossos ouvidos e que em nome de Jesus abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos que no meio da caminhada nós precisamos imitar a Cristo, que em meio à caminhada nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos em nome de Jesus, que não há tempo, não é tempo de perder tempo, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade, como se fosse a última, porque nós não sabemos daqui a quantos segundos nós teremos a oportunidade de sentir a Tua presença, Senhor. Fala conosco, Pai. Não nos deixa, Pai, desviar no meio das caminhadas. Não nos deixa, Senhor, nos dê força para que nós continuemos firmes. Nos dê sabedoria, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter intimidade contigo, Pai. Nos ensina, Pai amado, que só o Senhor pode lavar as nossas vestes, que só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos libertar, que nós não conseguimos sozinhos. Nos ensina, Senhor, a sentir arder a Tua palavra dentro de nós. Amém, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.